A aula de hoje vai ser uma aula gravada pelo professor Emanuel Neto. Ele é médico formado pela Universidade Federal Fluminense, especialista em endocrinologia pela Universidade Federal Fluminense e especialista em clínica médica pela mesma universidade. Ele é membro da Associação Brasileira de Ozonioterapia, membro da Academia Brasileira de Anti-Envelhecimento, membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Fisiologia, membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, vou pedir para a Duda passar a aula para a gente. Espero que vocês tenham uma boa aula. E é isso. Bom dia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula da Liga de Medicina Integrativa da Uniub. É um grande prazer ter sido convidado para dar essa aula, que numa área que é uma grande paixão para mim, que é a medicina integrativa, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha visão da medicina e como vocês podem se beneficiar. É um conteúdo que eu preparei com todo carinho para vocês, tá? Meu nome é Emanuel, eu sou médico endocrinologista, especialista em clínica médica também. Também fiz outras pós-graduações em homeopatia, em nutrologia, em ortomolecular e medicina integrativa, tá? Então, atuo na área de medicina integrativa, eu sou diretor médico, proprietário de uma clínica de medicina integrativa, com muito prazer, muito orgulho, tá? Que isso sirva de estímulo para vocês, e eu me considero hoje uma pessoa realizada dentro da profissão, tá? E vocês vão entender todos os porquês. Bom, começando pelo antigo conceito de saúde, era simplesmente a ausência de doença, né, gente? Então, a própria OMS já redefiniu esse paradigma, esse novo conceito de saúde, e ele envolve contexto biopsicossocial. É o completo bem-estar físico, psicológico e social. Então, a gente não pode mais... a própria organização que rege a saúde no mundo já redefiniu esse conceito para tirar o paradigma das doenças, tá? Só que tem questões muito amplas que ainda as faculdades ainda estão muito focadas nas doenças, né? Então, vamos procurar mostrar isso aqui. Tá? Quais são os novos desafios do século XXI? A população está envelhecendo muito e, com isso, aumenta muito a prevalência de doenças crônico-degenerativas, né? Houve, no século passado, parecendo, uma substituição de mão de obra e uma automação muito grande, né? E a vida tinha que ficar mais prática, as pessoas trabalhando muito, e para colocar essas fábricas, dar vazão a todos esses produtos, né, foi criando-se uma vida mais prática, né? Então, as pessoas embalagens, alimentos processados, e isso, de uma certa forma, tem um preço, tá? Nosso corpo, ele tem um aparato genético, bioquímico, que ainda não se acostumou com todos esses novas substâncias derivadas do petróleo, substâncias químicas estranhas ao corpo. Então, isso gera uma certa sobrecarga para o nosso sistema imunológico e para o nosso organismo como um todo. Nós temos que entrar em contato e detoxificar essas substâncias, né? Por que nós envelhecemos, gente? Será que envelhecer é natural? Ou será que é normal? Bom, eu digo para vocês assim, desde que esteja dentro de um ritmo adequado e que a minha qualidade de vida não esteja prejudicada, eu estou dentro de um ritmo, envelhecer é natural. Porém, com um ritmo acelerado, eu posso dizer que já não é mais normal. E aí, antes não se podia fazer muita coisa, porque não se conhecia a fundo a fisiopatologia, a parte bioquímica, molecular e até biofísica das doenças. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe hoje que existem até modelos validados em estudos científicos
para estabelecer a idade biológica de uma pessoa, que é, na verdade, aquilo que conta mesmo. Porque a data da carteira de identidade a gente chama de idade cronológica, mas a idade do nosso organismo, entram nessa conta diversos fatores, inclusive o perfil hormonal, percentual de gordura, cintura abdominal, flexibilidade, né? Então, existem scores bem validados para isso, e é muito interessante da gente pensar que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, só que a gente tem que estar atento para os fatores que podem atrapalhar e retardar e fazer com que duas pessoas de mesma idade biológica tenham idades de mesma idade cronológica, né, da carteira de identidade, tenham idades biológicas totalmente diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual a diferença de velho para antigo? O velho, vocês vão ver aqui, lá na frente, o que é velho é acabado, né? Ele é desgastado. E o antigo não, ele pode ser bonito, ele pode ser bem conservado, e ele pode estar com a sua plena capacidade, né? Vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho para vocês. Será que nós evoluímos mesmo, gente? Olha aí. As pessoas, o último aqui é o celular com WhatsApp, a pessoa com o pescoço duro, né? E o homem foi até se curvando com o computador e agora o pescoço, né? Só uma relaxa. Nós envelhecemos e começamos a acumular gordura. O homem aos 20, aos 25, 30, se a gente não se cuidar, é a tendência que pode acontecer com a gente, né? É o que eu estava falando antes. Será que envelhecer é natural ou é normal? Da natureza, tá? Envelhecer pode ser considerado natural, da natureza, tá? Mas será que o ritmo está gerando alguma limitação física? Será que está aparecendo alguma doença precocemente? Então, isso aí já não é normal, tá? Uma degeneração acelerada, um envelhecimento acelerado é considerado normal, tá? A gente sabe também que, estatisticamente, a maioria dos hormônios cai com o envelhecimento, tá? E aí existe a questão da medicina que ainda olha buscando doença, e uma outra medicina, um paradigma diferente, que olha querendo prevenir, querendo identificar precocemente as alterações, tá? Já que a maioria dos hormônios caem com o envelhecimento, será que o envelhecimento acelerado, ele é causa ou é consequência? Será que o primeiro caem os hormônios, ou depois que a pessoa está mais velha que os hormônios ficam mais velhos? Eu diria para vocês que a maioria dos processos de envelhecimento, ele é determinado antes pelas quedas hormonais, que são determinados por uma série de outros fatores mais complexos, que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, sim, primeiro caem os hormônios e por conta disso o corpo começa a envelhecer mais rápido. E cada órgão envelhece em ritmo diferente, tá, gente? Então, será que eu posso fazer algo antes de adoecer? Isso aqui é uma curva de distribuição gaussiana que eu considero, os médicos da medicina integrativa, um grande equívoco. Por quê? É arbitrado que um determinado exame, por exemplo, de um hormônio, esteja normal, entre aspas, quando ele está, 95% da população está dentro dessa faixa aqui. Bom, mas dentro dessa faixa, gente, nesse extremo que ainda é normal, para esse extremo que também é normal, muitas vezes, nós temos 5 vezes a 10 vezes mais hormônio. Ou será que nós podemos classificar uma pessoa que tem 5, 10 vezes menos hormônio que a outra dentro da mesma categoria? Será? Então, segundo esse critério arbitrado de que 95% das pessoas estão normais, 2,5% para cima aqui só está alterados e 2,5% para baixo aqui, tá? Então, isso, há muitos anos atrás, o grupo médico já começou a questionar isso, a ver quais seriam os níveis de hormônios das pessoas que estão sempre saudáveis, né? E não simplesmente fazer o caminho inverso. A maioria dos hormônios das pessoas estão aqui e esse é o normal. Então, a gente sabe que para cada hormônio isso varia, tá? Então, é aquilo que eu estava falando, né? Esse aqui é o carro
antigo. E esse aqui é um velho. Apesar de ter sido fabricado depois, olha como é que está velho. E olha esse aqui. Lindo, que todo mundo quer, o colecionador. Né? Nosso organismo, a gente pode chegar assim. Ó. Quem não viu uma foto de uma atriz de 70 e poucos anos, que tem aparência de 50, e um de 30 anos de idade, usuário de droga, tem cara de 70. Né? Então, queria falar para vocês algumas diferenças aqui super importantes que eu elenquei para vocês aqui. Algumas diferenças entre a medicina, o nosso paradigma ainda vigente, e um paradigma em nascimento, em crescimento, né? Pelo qual as pessoas cada vez mais procuram. Tá? Então, eu digo para vocês aqui que a medicina tradicional ela tem influência no mecanicismo, de René Descartes. E que seria o mecanicismo? É aquela história de que o coração é uma bomba e ele bombeia o coração, e aí aquilo, inclusive, que está nos livros de fisiologia, e que os médicos, a partir dessa época, por influência de uma série de outros médicos que vieram depois, depois desse físico Descartes, mostrou que a gente deveria raciocinar segundo esse mecanismo. Porém, a medicina integrativa, ela considera a mais, ela considera o vitalismo, a energia vital, como um processo subjacente do funcionamento do organismo. Não só a parte mecânica em si explicaria o processo, mas sim nós temos uma energia vital que mantém o nosso corpo. Né? Dentro da medicina tradicional, a gente procuraria uma causa única para as doenças. Né? Vamos falar assim, a pneumonia tem a causa de um germe, né? Que ultrapassou as capacidades de defesa da pessoa e causou aquela pneumonia. Já na medicina, quer dizer, não existe uma única causa, os processos são complexos e tem muitas causas. Tá? A medicina tradicional ainda enxerga a saúde como a ausência de doenças. E a medicina integrativa, ela entende que é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Por quê? Porque na medicina integrativa o foco é na qualidade de vida e na prevenção. Eu vou procurar melhorar a qualidade de vida da pessoa e a prevenção. Enquanto na medicina tradicional eu foco em fazer diagnóstico, porque o foco está nas doenças, ou então, quando eu não consigo achar a doença, eu procuro eliminar os sintomas. Tá? Então, outras diferenças. A medicina tradicional, a religião dela é a medicina baseada em evidência. São financiadas por grandes corporações que conseguem fazer grandes estudos duplo-centro, multicêntrico, placebo controlado, de grandes N's, né? E com isso, há quase que um monopólio das publicações de grande impacto, porque quem consegue patrocinar grandes publicações são grandes corporações farmacêuticas. Então, na medicina integrativa, considera-se, acima de tudo, o funcionamento da fisiologia do corpo, a parte bioquímica no nível estrito, a biofísica, tá? Essa questão dos campos eletromagnéticos, e a medicina translacional, que é o quê? É o estudo das áreas básicas de pesquisa, integrando com conhecimentos clínicos, e são patrocinados não por grandes corporações, mas por universidades independentes. Ainda bem que existem nelas. Na medicina convencional, tradicional, a gente tem a individualidade pouco valorizada. Por quê? Precisa ser feito protocolos de doença, porque toda doença precisa ser tratada igual. Né? Eles consideram que a doença tem como se fosse um fluxograma, e tem escalas de gravidade, e você tem que tratar conforme isso. Na visão da medicina integrativa, o indivíduo era um ser único, totalmente.
Por isso, o tratamento é totalmente personalizado. Aqui a gente analisa questões, pode analisar questões genéticas para personalizar no último grau, exames bioquímicos, exames funcionais, exames metabólicos, que analisam de uma forma mais precoce e de uma forma mais personalizada mesmo, esse indivíduo. A medicina tradicional, ela busca, ela considera que o estilo de vida é pouco considerado. Por quê? Porque o foco dela é usar medicamentos. Tá? E já o estilo de vida na medicina integrativa é a base do tratamento, é o centro. E privilegia, ao invés de medicamentos, suplementos quando necessário. Tá? Na medicina convencional, ele tem diagnóstico no nível fisiológico ou anatômico. Quer dizer, um diagnóstico tardio, quando já aparece em exame de imagem, por exemplo. E quando não há alterações nesses exames, às vezes o paciente ele é rotulado como poliqueixoso. Ele tem muitas queixas. Né? Então, encaminhar para o psiquiatra, porque ele não tem nada aqui nos exames. Tá? Já na medicina integrativa, a gente considera que antes das alterações fisiológicas e bioquímicas, acontecem alterações em níveis molecular e bioquímico. E aí, o médico que se especializa nisso, ele vai estudar de volta a fisiologia, a bioquímica e a biofísica. E é um recurso muito potente, vocês vão ver aí na frente. Mais um último quadro de diferenças. Bom, na medicina tradicional, o estresse ele é pouco considerado como um grande causador. Ele não é muito considerado. Tá? Já na medicina integrativa, o estresse é considerado como causa e é um dos principais alvos de tratamento. Tá? Então, considera-se muito o estresse na medicina integrativa. Na medicina tradicional, sintomas que são soltos, não enquadrados em nenhum diagnóstico, eles são, como eu falei antes, enquadrados nesse problema psicológico. Então, ele vai em caminho. Já na medicina integrativa, o conjunto de sintomas geralmente pode ser explicado por várias causas e exige uma abordagem multinível, certo? O que eu chamo de abordagem multinível? É atuar na questão bioquímica, biofísica, multiprofissional. O paciente ele é parceiro do médico no tratamento e não é simplesmente uma relação de cima para baixo. Tá? É estimulado que o paciente se informe sobre alimentação, exercício físico, né? E que, ao contrário da medicina tradicional, em que o médico fala, não, olha, não lê essa bula desse remédio, senão você pode ficar assustado, e aí que você pode não querer usar o remédio ou sentir alguma coisa da bula, né? Achar que aquilo está sendo até induzido. Então, a gente dá um pouco mais de trabalho, né, gente? Você procurar todas as causas das doenças, tentar corrigir todas elas, ver que naquele paciente o que está preponderando, né? Se é a parte do estresse, se é a parte de desequilíbrio de terreno biológico, que é a próxima parte aqui. O terreno biológico na medicina tradicional, ele não é considerado. O que eu considero terreno biológico? Essa questão das infecções crônicas, subclínicas e das intoxicações crônicas. Não são considerados. Aqui, na medicina tradicional, só consideram infecções agudas. Tá? Já na medicina integrativa, as infecções crônicas, subclínicas e intoxicações estão no centro da cabeça do pensamento do médico e no tratamento também. A gente sabe que vão fazer grande diferença tratar essas infecções subclínicas e as intoxicações crônicas. Limpar esse terreno biológico, é como limpar a água desse aquário. Tá? Então, mais ou menos para resumir para vocês, aqui é uma visão da medicina, onde a medicina tradicional atua na ponta do iceberg, que é tratar dos sintomas das doenças ou da manifestação das doenças que tem essas causas todas aqui embaixo.
que refletem desequilíbrios no corpo, na mente, nas emoções e no espiritual. E aí a gente, déficit de produção de energia, um monte de problema de mitocôndria, problema na defesa, no reparo, na detoxicação, na microbiota intestinal, nas citocinas, né, processos inflamatórios, infecção, metabolização e eliminação, integridade estrutural da membrana, sistema musculoesquelético. Olha quanta coisa para avaliar aqui. E não simplesmente dar um remédio aqui para um relaxante muscular, um analgésico, um antidepressivo, né, que vai combater os sintomas apenas, e não vai corrigir as causas. Tá? Mais uma para elucidar aqui para vocês, para ilustrar. Aqui, ó, exemplo de doença aqui em cima, câncer, diabetes, doença autoimune, e as causas que estão aqui embaixo. Ó. Desequilíbrio hormonal, intoxicação, desbiose, acidificação, processo inflamatório, metais tóxicos, emoções tóxicas, desequilíbrio imunológico. Né? Olha só como é que dá trabalho a gente ir atrás disso. Mas eu posso garantir para vocês, gente, que é muito gratificante. Na minha visão, quais são os principais pilares da saúde que influenciam para o lado da saúde ou para o adoecimento? Na minha visão, em ordem de importância, gente. Primeiro, estresse. De tudo. Subitem do estresse são dois. Primeiro, mostra suscetibilidade ao sofrimento por determinadas causas. Como assim? Sim, a pessoa que tem uma tendência a sofrer por culpa, por medo excessivo, por excesso de organização, por uma pessoa que não pode dar nada fora do controle dela, que já gera uma ansiedade, pessoa que tem uma tendência a sofrer por antecipação, uma viagem que vai fazer e tudo, isso mostra uma suscetibilidade ao sofrimento. Isso fica colocando o corpo em estado de alerta. Isso também leva a um esgotamento do sistema de defesa do organismo e de geração de energia. Tá? E 1.2, sim, registros traumáticos que ficam lá no inconsciente geram muitos problemas e geram estresse disfuncional. Eu tenho estresse bom, gente, eu tenho o que chama estresse, eu tenho estresse ruim, que é o desestresse. Quando eu falo que esses dois itens, todos nós temos, mas quando a pessoa tem um nível, qualquer doença, você vai olhar e ela tem isso aqui aumentado. Qualquer pessoa que tem qualquer doença crônica, tá? Ela tem suscetibilidade a sofrer por várias questões, e isso aqui pode ser tratado, e geralmente ela teve muitos registros traumáticos. Por que registro traumático? Porque o nosso corpo registra os traumas como uma sensação de sobrevivência. Um mecanismo, fica um episódio forte que eu tive, por exemplo, um susto, um trauma, uma decepção, ele fica registrado numa região do cérebro chamada amígdala cerebral. Essa região da amígdala cerebral, ela conversa e conecta com o córtex pré-frontal, que é a área responsável por decisões emocionais e reatividade. E essa área do córtex pré-frontal, ela comanda, de uma certa forma, a expressão do córtex cerebral, onde eu tenho a expressão dos órgãos. Então, é como uma atividade elétrica, como uma descarga elétrica que eu desequilibrei o meu córtex cerebral, a minha amígdala cerebral, fiz um registro, o meu corpo se adaptou a partir dali para continuar sobrevivendo, e essa informação é mandada para o córtex pré-frontal e o córtex cerebral, desencadeando, essa energia vai parar em algum órgão. Então, a partir de um trauma emocional, eu posso, logo depois daquele trauma, ter tido uma fragilidade num órgão específico que pode ter levado a alguma doença. Tá? Que pode ser uma das causas, né? O segundo fator do pilar de saúde, a gente considera, como eu falei, terreno biológico, que são as infecções subclínicas e as intoxicações crônicas. O que são infecções subclínicas? Sim, gente, fungos que nós temos no nosso organismo, no equilíbrio dinâmico, muitas vezes não estão em equilíbrio, estão preponderando sobre as bactérias boas, principalmente no intestino.
vírus, bactérias, micoplasma, uma série de germes que podem estar em excesso sem que eu tenha um sintoma específico. Eu posso ter sintomas vagos, cansaço, baixa do sistema imunológico, desânimo, uma série de sintomas. E as intoxicações crônicas, que são intoxicações que por substâncias estranhas ao meu organismo, o meu sistema imunológico tem dificuldade de reconhecer e eliminar. Pode ser metais tóxicos, podem ser derivados do petróleo, xenobióticos, tá? Então, tudo isso não deixa que os meus hormônios ajam direito, que os minerais cheguem até as células e até oxigenação, tá bom? Então, isso acaba gerando inflamação, estresse oxidativo, que a gente sabe está na raiz de todas as doenças crônicas. Terceiro pilar aqui, muito importante, na ordem de importância, gente, olha que importante, a alimentação, que é responsável pelo fornecimento dos macros, dos micronutrientes, e considera que o intestino como um grande centro do sistema imunológico, sistema malte de mucosas, né? O sistema imunológico, 80% de todo o sistema imunológico do corpo está no intestino. É um grande produtor de neurotransmissores, o intestino produz mais de 90% da serotonina do corpo, tá? E existem neurônios no intestino que mandam informações do intestino para o cérebro, cerca de 400 vezes mais do que o intestino, do que o cérebro manda informações para o resto do corpo. Tá? E o intestino também, quando inflamado, ele influencia, ele propaga essa inflamação para o sangue. Tá? Mas quando também, por outro lado, quando eu tenho uma boa alimentação, ele serve como fator de proteção para a alimentação. Quarto pilar da saúde, equilíbrio hormonal e suplementação. Muito importante, mas muitas vezes esse número 4 aqui, ele é consequência de outros, dos pilares acima, que muitas vezes não são vistos. E aí, às vezes, o médico entra com medicamento logo aqui, ó, sem avaliar essa parte de cima. Então, eu estou comendo etapas, né? E eu estou desequilibrando mais o meu corpo. Já que eu tenho outras causas, por que eu vou atuar num nível mais profundo, sendo que existem causas que vão melhorar a pessoa como um todo. Tá? E a própria suplementação entra aqui. Pessoas que pensam, né, que o equilíbrio hormonal é no primeiro ou segundo lugar aqui. E não é. Muitas vezes ele é consequência de outros fatores. Assim como exercício físico é o quinto fator aqui, gente. É super importante e acaba influenciando os outros também. Mas não é o primeiro, como muitas pessoas colocam, infelizmente. Tá? O primeiro, a gente fala aqui, é o estresse e o terreno biológico. Então, olha que interessante. A declaração de Sir William Osler, um dos primeiros professores da Johns Hopkins University. Tá? E mais tarde, o médico-chefe da Johns Hopkins University. Um bom médico trata a doença. Um grande médico trata o paciente que tem a doença. Tá? Então, olha, vê se faz sentido para vocês. E aqui uma de Einstein, uma frase dele. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará para o estado original, seu tamanho original. É como você sai daquela caixinha, a sua cabeça expande, ela não consegue mais entrar naquela caixinha, gente. É isso que acontece com esse bichinho que é mordido pelos médicos que começam a estudar a parte da bioquímica, da fisiologia de novo, que é apaixonante, e acabam adentrando pela biofísica, tá? E acabam se encantando com os resultados que tem, tá? Sem usar medicamentos, e isso é um caminho sem volta, eu posso garantir para vocês. Depois de 8 pós-graduações que eu fiz, é altamente recompensador você ver os resultados. Tá? Então, já Aristóteles, há 2.400 anos atrás, falava: todo movimento está ligado a uma força. Como assim? Uma força? Sim, uma energia vital, ou um campo eletromagnético, como você quiser chamar, mas uma força invisível.
Simplesmente não acontece a reação química sozinha sem que haja uma força eletromagnética que possa mover isso. Tá? Então, o que é matéria, o que é átomo, gente? Olha aqui, essa pele, isso aqui é energia materializada. Por quê? Porque o corpo é formado de órgãos. Os órgãos são formados de tecido. Tecidos são por células. As células são formadas por átomos, que são nêutrons, elétrons, que é só energia. O campo eletromagnético de uma pessoa vem aqui, pode ser fotografado com câmeras hoje em dia, ele pode ser fotografado por aparelhos, pode ser medido por voltímetro. Então, não tem como mais a gente fala assim, eu acredito sim que tem uma energia no nosso corpo. Não, não é uma questão de acreditar, é comprovar pela ciência, gente. Então, a gente tem que atentar para isso e sair simplesmente da parte bioquímica. É muito tardio a gente fazer diagnóstico e tratamento com isso. Então, as definições de física é a ciência que trata os componentes fundamentais do universo. Mecânica quântica é o ramo da física que estuda o movimento das partículas de acordo com suas propriedades ondulatórias nos níveis atômico e subatômico. Tá? Isso começou no final do século XIX e início do século XX. Tá? Max Planck postulou que o quanta seria a menor partícula que seria responsável por mover, por, identificável, né, através do qual os elétrons e orbitariam ao redor de um núcleo. Né? Olha só. Então, para explicar os fótons, partículas que se movem mais rápido que a velocidade da luz e trocam energia. Então, a biofísica aplicada, ela fala que a física tradicional cuida de tudo que for maior que o átomo e a física quântica tudo que for menor que um átomo. Tá? Até algum tempo atrás, Albert Einstein reinava com a teoria da relatividade. Bohr chegou com a teoria dos fótons, Werner Heisenberg já evoluiu com o princípio da incerteza e Schrödinger já estabeleceu a equação básica da mecânica ondulatória. Todos os quatro têm prêmio Nobel de Física. Tá? Onde que você pode aplicar a biofísica na saúde? Tá? Então, olha só, a tomografia é um exemplo. Tá? Você não vê nada e o exame está lá, por imagem, emite uma radiação. A tomografia já é uma radiação iônica que emite sobre o corpo e reconstrói-se, na interação com o nosso campo eletromagnético, reconstrói com o aparelho as imagens de ressonância com o nosso organismo. Né? Os neurônios são órgãos biofísicos, são organelas, né? São células de conexão biofísica. Por quê? O estímulo é elétrico entre eles, como as células de condução do sistema cardíaco. Tá? Então, a biofísica não está aí só para a gente pensar, assim como as frequências, né? O campo eletromagnético, as ondas de rádio, micro-ondas, a gente não enxerga, mas eles existem e estão ali na nossa vida. Né? Então, o que é a frequência? É a quantidade de ondas que podem ser geradas numa unidade de tempo. Já o Hertz é o número de oscilações por segundo. Tá? É uma unidade de frequência, o Hertz. Ele é no segundo. Tá? Então, ele é uma unidade de frequência. Então, por que vocês vão ver aí na frente? Que é o padrão mais aceitado e mais estudado. Tá? Então, olha só que interessante. Isso aqui é uma aplicação da física, da condução
de algo que você não enxerga. No ouvido, as ondas atingem a membrana chamada tímpano. O tímpano passa a vibrar com a mesma frequência das ondas, transmitindo ao cérebro impulsos elétricos da sensação denominada som. Tá? Então, chega o canal, o estímulo sonoro, uma frequência que chega no tímpano, e esse tímpano passa pelos ossículos do ouvido, e estão conectados no nervo auditivo. Esse nervo leva o estímulo até o cérebro, né? E aí ele decodifica e causa sensações, né? Que pode até conectar com o sistema psiconeuroendocrinológico. Tem sons que deixam a gente felizes, sons que deixam a gente triste. Olha só que interessante. Tudo a partir da biofísica. Então, olha só. Frequência baixa, porque tem poucas oscilações numa unidade de tempo X. Frequência alta tem muitas oscilações, muitas ondinhas. Tá? E uma frequência alta com baixa oscilação, baixa amplitude. Essa amplitude média, amplitude um pouco maior. Aliás, essa amplitude aqui é igual a essa. Essa amplitude que é menor. Tá? Então, continuando a nossa aula, a onda é uma forma de transmissão de energia. Pode ser sonora, elétrica, eletromagnética. Tá? O nosso corpo pode interpretá-la como diferentes tipos de informação, como eu disse para vocês. Tá? Aqui, ó, um exemplo de um campo eletromagnético. Tá? Raio, né? A luz é uma onda eletromagnética, gente. Ele tem um determinado comprimento de onda que é visível para a gente, assim como tem outros que não são visíveis. Tá? Ó, diversos tipos de energia vibratória oscilatória constituem o segmento de espectro eletromagnético, inclui ondas sonoras, luz, onda de rádio, TV, raio-x, rádio cósmico, onda ultrassônica, micro-ondas, etc. Tem por si uma diferença entre si. Cada um oscila em uma frequência diferente. Então, por que tem gente que fala assim, eu não acredito em física quântica? Tá certo? Porque se os elétrons, se a parte abaixo do nível do elétron atômico, existe uma área da física que estuda somente isso. Tá? Não é questão de se acreditar, gente. É um fenômeno que está aí. Tá? E a gente tem que fazer uso positivo dele para ajudar a fazer diagnóstico e tratamento. Então, ó, o espectro eletromagnético, olha só, o rádio da frequência menor, menos oscilação. Micro-ondas, infravermelho vai ficando aqui, ó, até chegar no raio gama, radiação gama, que é a frequência alta, raio-x, tudo isso aqui é não visível. Esse aqui também não visível para cá. Só aqui a luz, nesse espectro da cor aqui, ó, o arco-íris e tudo, que fica visível. As frequências são toda e qualquer massa, por se tratar de energia, possui uma frequência específica. Tá? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho matéria, eu tenho uma vibração por segundo que codifica aquela matéria e aquilo determina a massa. Olha que interessante. Assim, organismos vivos acabam produzindo respostas específicas à sua aplicação. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que determinada bactéria tem uma frequência sempre igual, por exemplo, Cândida, 413,7 Hz, ok? E que isso é uma questão de medir, matemático, gente. Então, se eu medir essa frequência, ela tem isso aí. E será que alguém já pensou nisso, em mandar para o organismo uma frequência invertida para ver se anula essa frequência desse germe no corpo? Sim. Dr. Royal Raymond Hyde, o primeiro, e ele conseguiu acabar com câncer em ratos
só com essas frequências rádio, quer dizer, que foi batizado frequência rádio, mas era simplesmente a frequência invertida dos germes que ele mandava para o organismo, sabendo que um dos causadores do câncer eram também infecções subclínicas. Tá? Então, aqui é a lei de Planck. Tá? A diferença entre doença e cura. Na doença, há um desequilíbrio de informações frequenciais e dos canais de energia, que chamamos de meridiano do corpo humano. Tá? Então, essa energia vital está desequilibrada. Já na cura, o objetivo é restabelecer o potencial energético das células, levando-as a aumentar suas defesas e autocura. Olha só, gente, raciocinando sobre a forma da biofísica, como é que tudo muda. Tudo muda. Será que essa alteração biofísica, ela acontece depois ou ela vem antes, gente? Tá? Com certeza, antes da alteração do nível bioquímico, de sair no exame de sangue lá, já tem uma alteração no nível biofísico. Ela precede. Essa alteração biofísica, ela passa por todas as etapas do processo de adoecimento. E se eu atuar nesse processo de etapa biofísica, eu ajudo a melhorar todos os níveis, desde o nível antes do exame de sangue, que é o nível biofísico, quando aparece no exame de sangue é o biofísico, e o terceiro nível é o nível anatômico. Mas mesmo aqui no nível anatômico, essa alteração energética, ela permeia os três níveis. É como se fosse a raiz dorsal dos três. Né? Olha aqui, tipo de terapia por energia. Acupuntura, né, que por uma pontura através de agulha, você pega pontos específicos que vão estimular meridianos e vão estimular, vão atuar no sistema nervoso autônomo e vão ajudar no sistema de autocura. Eixo psiconeuroendócrino imunológico. Homeopatia. Eixo psiconeuroendócrino imunológico. Atuar nos medos, nos sentimentos, nos pensamentos, no otimismo, tá? Nos miasmas, na predisposição a adoecer, são as homeopatias. Os florais, que são também baseados em frequência, mas são direcionados mais para órgãos, tá? Ou mais para sistemas. A homeopatia é baseada na cura por semelhança. Tá? Ela é uma ciência fenomenológica, tá? Ela é baseada na experimentação de medicamentos em pessoas, desencadeando sintomas. Esses sintomas que desencadeiam na pessoa que não tinha esses sintomas antes, causado pelo remédio, esse remédio que desencadeou nessas pessoas esse sintoma, dado para uma pessoa que não tem, que tem aquele sintoma específico, ela vai anular esse sintoma e vai ajudar nesse sofrimento, seja um sintoma mental ou físico. Tá? Aqui, ó, musicoterapia. Quem disse que a música não ajuda a curar? Cromoterapia, oligoterapia, essências vibracionais, terapias bioelétricas, que eu estava falando para vocês antes, e campos energéticos de harmonização. As terapias frequenciais, o que elas fazem? Elas inserem um padrão vibracional de um órgão normal, de modo que este órgão em questão, por ressonância, volta a vibrar dentro de um padrão de normalidade. É como uma orquestra que, quando é desafinada e por treinamento, por insistência, você vai dando aquela frequência, até que as células, os órgãos, passam a vibrar de novo naquela frequência de um órgão saudável, tá bom? Então, como a energia é a matriz de tudo, é onde começa tudo, a matéria irá responder, a matéria é consequência a esse novo padrão vibracional normalizado. Então, as possibilidades de auxílio diagnóstico, para ajudar no diagnóstico dentro da biofísica, técnica do BIDORT, que é uma abreviação de Bi-Digital Ring Test, que é uma técnica patenteada por um médico japonês na década de 80, que estabelece
a ressonância entre duas substâncias. E quando há ressonância entre duas substâncias, há um enfraquecimento muscular através do qual se permite fazer um diagnóstico, uma interpretação diagnóstica de muitas aplicações. Tá? A biorressonância é um outro método que utiliza o aurímetro para verificar se as substâncias têm ressonância ou não têm, então ela serve para auxílio, para identificar, por exemplo, órgãos que não estão funcionando bem, mas também para verificar se determinada substância que a pessoa precisa, seja hormônio ou suplemento, ou remédio até, vai funcionar bem para aquela pessoa, se aquela pessoa aceita ou não, tá? Existem equipamentos de biorressonância e o próprio voltímetro ajuda a quantificar, porque toda doença começa com falta de energia, gente, toda. Não existe, por exemplo, nenhuma doença crônica grave como câncer que a pessoa que tem o câncer não tenha falta de energia. Então, ela começa perdendo energia, começa a ter problemas no sistema imunológico, também por falta de energia, e, em última análise, ela desenvolve uma doença mais grave. Tá? Como eu falei antes aqui, o Dr. Roy Raymond Hive, ele desenvolveu uma linha de pesquisa com aparelhos de ondas contínuas amortecedoras, tá? Criando um novo tipo de terapia bioelétrica. Então, em 1940, olha só, gente, muito tempo atrás, ele desenvolveu uma teoria frequencial sobre as doenças, onde cada patologia era causada por uma alteração de uma determinada frequência de onda. E construiu aparelhos, pequenos aparelhinhos, através do qual o aparelho que detectasse as frequências por ressonância através de geradores de frequência, destruir bactérias, vírus, fungos, corrigindo as doenças. Com esse invento, totalmente testado, apresentou um grande número de casos de cura, inclusive por outros terapeutas e médicos que passaram a utilizar esses inventos. E é utilizado até hoje. Possibilidades quânticas, aparelhos bioelétricos e essências vibracionais. Tá? Então, homeopatia, essências vibracionais e homeopatia, que são baseados em remédios homeopáticos. E tem leis próprias diferentes, totalmente diferentes dos florais, tá? Não se confundir a homeopatia com floral. Então, olha aqui, ó, o uso da energia eletromagnética do pensamento. Se você pensar que pode ou que não pode, de qualquer modo você estará certo. Henry Ford, né? Como que é uma lei do universo, gente. O que você emana para o universo, você acaba atraindo, tá? É como o universo te enxergasse de uma certa cor sobre aquilo que você está emanando, tá? E essas questões aqui, ó, pensar que pode ou que não pode, né? Isso tem a ver com questões de autoestima, isso tem a ver com questões mais profundas, que existem técnicas, gente, para tratar disso, tá? Para equilibrar isso. Então, esse foi um grande físico, David Hawkins, tá? Ele desenvolveu uma escala através do pensamento e das emoções. A escala da consciência de Hawkins, que eu vou mostrar aqui a seguir para vocês. Olha que interessante, gente. Através da escala, ele determinou um nível de frequência, que são esses números aqui, para cada tipo de sentimento. Então, vejam, o nível mais baixo de sentimento, por exemplo, é a vergonha. Tá? 20 Hz. Aí a culpa, muito fraco, muito baixo. Tá? Apatia, tristeza, 75 Hz. Ó. Medo, 100 Hz. Aí começa a melhorar. Até a raiva é melhor do que tristeza. Ó. É o dobro da frequência. Que a raiva tira você da apatia e da tristeza. Ó. Mas você só vai melhorando a níveis mais altos. Olha por que Jesus nos ensinou o amor. Olha lá, são 500 Hz. Olha que interessante. Por que é tão bom ficar do lado de pessoas alegres? Olha aqui, ó, 540 Hz. Ela chega a influenciar pessoas ao redor, muitas. Tá?
paz são poucas pessoas que conseguem alcançar, tá? Madre Teresa de Calcutá, né, Buda e alguns, né? E o nível da iluminação é o nível de Jesus Cristo, né? Materializava milagres aqui, né? Níveis muito altos, tá? Então aqui do lado são as emoções que correspondem a esse nível de consciência daqui, tá bom? Então, olha só, a pessoa alegre, ela é serena, tá? No amor você tem reverência pelas coisas, tá? A gratidão está nesses níveis mais altos aqui, tá? Por que que falam que é tão importante a gratidão? Porque quando eu sou muito grato, quando eu estou praticando, procurando achar questões para ser grato, meu corpo não consegue conviver com frequências mais baixas. Eu não consigo ter duas frequências no corpo ao mesmo tempo, entende? Então, é importante sim você elevar os níveis de vibração do seu corpo, entender isso aqui, para entender aonde você está. Aqui na apresentação eu coloquei algumas para a pessoa tentar se encaixar onde está, né, para estudar. Por exemplo, ó, eu vou ler um aqui para vocês. Por exemplo, a vergonha é o estado mais baixo da consciência do ser humano. É o que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com outros seres humanos, não tem experiência na vida. O que dificulta essa pessoa de aprender por conta própria o que funciona ou o que não funciona. Em seu nível mais sutil se manifesta como timidez. Em um nível mais extremo, a pessoa quer desaparecer até suicidar. Pense nesse nível como um nível extremo, do extremo ódio pessoal. Olha que grave, gente, coisa grave, né? Então, a culpa também é um sentimento que não serve só para botar a gente para baixo. Tá? Se a gente está nessas questões, a gente tem que procurar se elevar, porque o meu corpo vai funcionar pior. Por quê? O Dr. Masaru Emoto, vocês já ouviram falar, tá? Que ele comprovou que a água tem uma memória. E se você consegue imprimir a frequência do sentimento na água, então o amor, se a gente expressar o amor naquela água, ou só descrever a palavra amor do lado de fora do frasco, do vidro de água, quando amplificado por microscopia eletrônica, essa molécula, ela tinha uma aparência linda, tá? E ela é reprodutível em todos os frascos que tinha a palavra amor. Já outras, ódio, vingança, era totalmente deformada e desestruturada. Então, nosso corpo é 70% água, gente. Se a gente vibra um sentimento baixo, inferior, como que o nosso corpo vai funcionar bem também? Olha só que interessante. Quando a física está se juntando com a medicina para nos ajudar a curar as doenças. Quem aqui já viu aquele documentário do Netflix chamado Heal, que se pronuncia, se escreve H-E-A-L, Heal, tá? É um documentário fantástico. E eles, lá nesse documentário, eles falam que se eu não me engano, são 1.500 pessoas curadas de câncer avançado, que tinham sido mandadas embora para casa só para morrer. E elas tiveram a cura espontânea, né? Quer dizer, é uma reversão completa, curadas de câncer avançadíssimo. E aí, essa pesquisadora juntou todas e foi ver o que eles faziam de igual, né? Esse é uma das coisinhas do filme, pequeno só. Não estou dando spoiler, não. O filme, ele fala assim, que essas pessoas que se curaram do câncer, elas faziam cerca de 40 coisas, tá? Todas as coisas que faziam eram cerca de 40. Só que em todas elas fizeram 9 coisas, se curaram do câncer avançado. 9 coisas. Sendo que das 9 questões que fizeram, que mudaram a vida delas, 2 apenas eram no nível físico.
que era fazer atividade física e fazer exercício, e mudar a alimentação. As outras 7, que todos os que se curaram fizeram, elas eram do nível mental, do pensamento, dos sentimentos. Houve mudança drástica nisso. Tá? Então, olha só, gente, que coisa importante. Pessoas desenganadas, tá? E, então, eu queria deixar esse recado para vocês. Tá? Aqui são as outras frequências, para vocês depois lerem, que é muito, muito interessante para a gente identificar a faixa de vibração. Aqui, por exemplo, assim, ó, raiva. É por exemplo, em época de eleição, olha que há uma polarização da população. Um grupo fica com raiva do outro, e o Brasil fica vibrando numa frequência acima, o que é péssimo, né? Uma frequência que é bem baixa, tá? Arrogância, orgulho, aí você vê que tem pessoas assim, né, que totalmente dependentes de circunstâncias externas, ó, dinheiro, prestígio, né? Então ela é muito vulnerável, uma pessoa assim, certo? Então qualquer coisa vai atingir a saúde. Saúde mental e física, consequentemente, tá? Olha lá. Aí já começa a melhorar na coragem, no otimismo, na neutralidade, no nível da complacência, tá? Com complacência você está mais seguro, confortável, tá? Você deixa viver não é mais o suficiente. Você está no nível da autodisciplina, tá? Faz tudo corretamente, não reclamam, não reclamam. Reclamar piora tudo, olha só. Tá? Aí, níveis mais altos, como aceitação, perdão, compreensão. Coloquei aqui para vocês terem isso aqui na apresentação de vocês, tá? Se quiserem dobrar papo ali. Amor, como diz, o humor, alegria, níveis mais altos. A paz, ó, tem até a imagem da Madre Teresa e a iluminação, a imagem de Jesus aqui. Ó, o nível da iluminação, ó, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, o homem transcendental, extremamente raro, tá? Só o fato de pensar sobre essas pessoas assim, pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. Olha só que poderoso. Tá? Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Então, eu acabo a minha apresentação mostrando para vocês um pedacinho das questões que eu vejo na minha prática clínica. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de vocês assistindo essa aula, tá? E vamos continuar, que eu possa fazer outras aulas aqui para a gente seguir aprendendo um pouco mais, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e obrigado. É isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula do dia. Agora a Maria Fernanda vai receber o nosso segundo palestrante. Bom dia, Mafê. Bom, pessoal, bom dia. Agora a gente vai dar início à nossa segunda aula. Vai ser com o Dr. Ricardo Narras. O Dr. Ricardo Narras vai dar uma aula de a natureza quântica da matéria e as terapias energéticas. Ele é bacharelado em física, é psicólogo, é acupunturista, é terapeuta em medicinas integrativas e possui inúmeras formações e especializações. Entre elas está que ele é PhD em medicina integrativa e doutor em medicina natural pela Quantum University, no Havaí. Ele cursou medicina chinesa, na China mesmo, fez psicologia transpessoal na Índia e ainda psicologia em práticas meditativas lá em Vancouver. Ele realizou estudos e pesquisas na China, na Índia, na Indonésia, nos Estados Unidos, no México, no Peru,
na Bolívia, na Argentina, no Canadá, no Egito e na Grécia. Ele é mentor do programa de mestrado e doutorado na Quantum University para medicina integrativa nos Estados Unidos. Ele orienta vários trabalhos de pesquisa no campo de medicinas naturais e integrativas. Ele é autor de 17 livros sobre psicologia, naturopatia, acupuntura quântica, medicinas integrativas e ciências espirituais. O Dr. Narras também especializou-se em biopsicologia, práticas energéticas chinesas, biomagnetismo e, além de ser certificado como terapeuta do som e voz bioanálises na Virgínia, nos Estados Unidos. Atualmente, ele está pesquisando os efeitos dos sons, do laser polarizado, dos campos eletromagnéticos e escalares no equilíbrio do biocampo humano. Então, agora a gente vai pôr ele para apresentar a aula e eu espero que vocês tenham gostado. Vão gostar, né? Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho que o professor está tendo um probleminha para entrar na sala, mas a gente já está resolvendo. Só um minutinho, por favor. Pessoal, bom dia. Só 10 pessoas até então responderam o formulário. Se quem puder responder o formulário de presença da nossa primeira aula, por favor. Bom, pessoal, esse é o Dr. Ricardo, ele conseguiu entrar, eu apresentei o currículo dele e eu queria agradecer muito pela disponibilidade dele dar essa aula para a Liga. E quando o senhor já estiver pronto, pode ficar à vontade, tá bom? Doutor, acho que o seu microfone está desligado. Aí. Melhorou? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Melhorou, certinho. Ótimo. Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer, é uma honra. Parabéns para a Liga, né, de Medicina Integrativa. Bacana saber que os alunos estão buscando uma ampliação de consciência, né, uma expansão em relação ao conhecimento da medicina. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui. Parabéns para todos. E o tema que me traz aqui é um tema muito bacana. E é um tema complexo, que envolve física, biologia quântica. Eu quero passar para vocês algumas informações que eu considero de extrema importância para quem trabalha na área da saúde. Vou procurar dar as fundamentações, porque é uma área que tem fundamentação científica, embora seja mal vista por algumas pessoas, né, diria até mais fechadas, mais radicais, mas é uma área que tem uma boa fundamentação, já tem muita pesquisa, então eu espero que vocês gostem do que eu vou falar para vocês, espero de alguma forma contribuir para uma expansão de percepção, de leitura do que seja o ser humano, do que seja
do que seja uma medicina mais integrativa, capaz de abraçar diferentes saberes e áreas do cuidado da saúde, né? Eu vou apresentar para vocês alguns slides, então, só me dá um alô depois para ver se vocês estão conseguindo ver as imagens. Vamos ver aqui, só um minuto. Vocês estão vendo a imagem? Sim, está começando a apresentar. Ok, então eu posso avançar? Sim. Certo. Então está aqui o tema nosso, medicina quântica. Eu quero começar essa aula falando um pouco sobre o impacto da física. Doutor, só Oi? te interrompendo um minutinho. A tela está apresentando o Google Meet. Não está a sua apresentação. Tá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Agora está entrando? Sim, agora deu certinho. Ótimo, que bom. Então vamos lá, eu quero iniciar a aula falando um pouco para vocês sobre o impacto da física moderna na medicina. A gente sabe que já há algum tempo a medicina utiliza dispositivos tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, né, de algumas doenças. Então nós sabemos que nas últimas décadas várias técnicas de diagnóstico, terapias médicas, né, elas tiveram as suas origens nos laboratórios de pesquisa na área da física. Então, vocês estão vendo aí uma imagem que foi gerada pela medicina nuclear, à esquerda e à direita um aparelho, né, capaz de gerar essa imagem, de fazer uma leitura diagnóstica, né? A gente sabe também da existência dos raios X, das tomografias, PET scan, ressonância magnética, radioterapia, tudo isso vocês já conhecem, né? E são recursos que foram desenvolvidos pelos físicos. Hoje nós já temos a próton-terapia, né? A radioterapia utiliza raios X, por exemplo, que são radiações ionizantes, né? Hoje nós já temos a próton-terapia, ela utiliza, como o próprio nome está dizendo, ela utiliza feixes de prótons, que são acelerados, penetrando no organismo do paciente. A radioterapia, ela trabalha com fótons, né, que são partículas de luz. Então, a gente está vendo aí que sempre existiu um certo diálogo entre medicina, física, entre medicina e energia, entre medicina e física das partículas elementares, né? A eletroterapia, né, que é muito utilizada para fins terapêuticos. Então, nós temos aí a física, os conhecimentos da física sendo utilizados para o diagnóstico, mas também para tratamento, né, para terapias variadas. E tratamentos variados, relaxamento muscular, alívio de dor, etc., rejuvenescimento, aumento do metabolismo celular, tudo isso também vocês provavelmente já conhecem, né? Então, vocês estão vendo aí algumas informações mais relacionadas à eletroterapia. Diminuição da gordura, né, localizada, celulite, incontinência urinária, acidente vascular encefálico, quer dizer, a utilização da corrente elétrica para fins terapêuticos.
Nós temos também, já é de conhecimento atual, a fototerapia, que é muito utilizada, por exemplo, na área da dermatologia, né, mas também em outras áreas, que é a utilização de luzes, que são especiais, né, como tratamento. Vocês estão vendo aqui uma imagem onde a pessoa está sendo tratada por fototerapia, né? Ela também pode ser utilizada para rejuvenescimento, combate de pequenas manchas da pele, né, de pele, etc, etc. É um tipo de luz, né, um diodo, um LED, que estimula ou ele pode também inibir a atividade celular. A gente sabe que as células interagem com partículas eletromagnéticas, partículas, aí no caso, de luz, né? Atualmente, nós estamos tendo uma área linda, que é a terapia biofotônica, né? Aí vocês estão vendo uma imagem do lado direito de um órgão sendo tratado com radiação ultravioleta, mas também pode ser usada a luz vermelha. Essa técnica, ela faz a descontaminação do órgão. Ela foi desenvolvida aqui na USP de São Carlos por físicos, né? Na área da física, no caso da biofotônica, né? Que envolve física óptica, laser, etc. Essa terapia é interessante porque você introduz um fármaco, né? Que é fotossensibilizador, e você ativa esse fármaco irradiando luz, né? Nessa faixa de onda aí que você, esse comprimento que vocês estão vendo aí de 660 nanômetros, né? Que seria a luz vermelha. Você irradia e essa droga ela é banhada por essa luz, absorvendo energia, e essa energia é transferida para as moléculas de oxigênio do vírus, né? E eles se tornam oxidantes. Então isso causa danos. Vocês estão vendo aí danos irreversíveis às membranas e ao material genético de diferentes cepas virais, tá? Incluindo aí hepatite C, AIDS, etc. Então, a utilização já, né, da energia, vocês estão vendo aí várias formas de expressão energética que já estão sendo utilizadas, tanto para diagnóstico quanto para tratamento dentro da área da saúde. O câncer de pele já está sendo tratado, né, pela terapia fotodinâmica. Aí, no caso dessa técnica, você aplica uma pomada, que é a base dessa substância que está aí, que tem um nomezinho chato. Depois de 2 horas, esse composto é absorvido no interior das mitocôndrias, ele dá origem a essa outra substância, a protoporfirina, né? Depois, se você remove a pomada, e aí você faz a irradiação durante 20 minutos de uma luz vermelha na faixa de 630 nanômetros. Essa luz que você irradia, ela ativa a protoporfirina e desencadeia uma série de reações nas células tumorais, gerando espécies reativas de oxigênio, né? Eliminando as lesões e preservando, isso que é interessante, acontece a preservação dos tecidos saudáveis, né, sadios. Outra técnica também que envolve o conhecimento da física, da óptica, né, é o laser terapia. Aí você usa uma luz, uma amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Esse é o significado da palavra laser. Você pode usar o laser de baixa potência para tratar inflamações, lesões músculo-esqueléticas, inflamações. Os dentistas utilizam também muito o laser, pessoal que trabalha com acupuntura. Eu, por exemplo, trabalho com acupuntura e também, né, trabalho com acupuntura e uso também o laser como fonte de estimulação de alguns pontos dos meridianos da medicina chinesa. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, dentro de uma óptica mais científica, mais dentro do contexto da física moderna, tá? Eu venho trabalhando já há algum tempo com alguns dispositivos dispositivos energéticos que são utilizados para o cuidado da saúde, né? Como recursos complementares ao meu trabalho como acupunturista
Eu não me apresentei no início, mas eu trabalho também, eu sou psicólogo, trabalho como psicoterapeuta, mas eu tenho toda uma caminhada dentro da área da medicina integrativa, né, das terapias complementares, principalmente as que utilizam recursos energéticos, né, dentro desse contexto, dentro do contexto da medicina taoísta oriental, e entrando também no campo dessas terapias energéticas e quânticas, né. Bom, agora é interessante, pessoal, é que a coisa está avançando de uma tal forma que nós já temos agora a utilização da antimatéria, né? Que, na verdade, o que é a antimatéria? Você tem um elétron, que tem uma carga negativa, você tem uma partícula que é igual ao elétron, só que com uma carga positiva. Aí você tem o pósitron. Quando eles se chocam, você tem a produção de radiações, de energias, né? Hoje nós temos já uma tomografia, PET, né? E é por emissão de pósitrons, tá? Então, é a produção de imagens que são obtidas pela detecção dessa radiação que é produzida quando o pósitron encontra o elétron. Quando eles se encontram, você tem uma aniquilação que produz radiação. Então, essa radiação é utilizada, aí no caso, para esse diagnóstico. E aí nós vamos entrando agora numa questão muito interessante. Atualmente nós temos o chamado modelo padrão das partículas subatômicas, porque tudo isso que vocês viram anteriormente, né, vocês viram a utilização de todo um conhecimento relacionado à física das partículas subatômicas, né, fótons, que são partículas de luz, prótons, elétrons, nêutrons. Então, essas partículas, elas estão envolvidas, né? Todo esse conhecimento da física das partículas, todo esse conhecimento, ele está servindo de base para a construção de todas essas tecnologias, todos esses protocolos, tanto de avaliação quanto de tratamento, né? De diferentes queixas, sintomas, doenças. Então, isso é muito interessante, é um encontro que está se tornando cada vez mais íntimo, diria um casamento, né, entre a medicina, a física, e vocês vão entender daqui a pouco que tem um campo intermediário aí, que é a biologia quântica, né. Olha esse artigo que interessante, já se fala atualmente em medicina subatômica e a teoria atômica da doença. Por quê? Porque toda a base da matéria, na base da matéria você tem dinâmicas energéticas envolvendo partículas e subpartículas. Quer dizer, então já se fala de uma medicina relacionada a isso, né? Por exemplo, uma mudança no meio subatômico, ele pode gerar uma doença. É o caso da methemoglobinêmia, que é um distúrbio caracterizado por uma superabundância de metahemoglobina, tá? Então, você tem aí a explicação, essa metahemoglobina contém uma forma oxidada de ferro, que tem um elétron extra, que resulta em uma mudança na curva de dissociação de oxigênio e hemoglobina, causando hipóxia, né? Então, você tem aqui uma proposta que vai entrando nas entranhas da matéria, o órgão é matéria, né? O corpo é matéria, e você tem dinâmicas energéticas, então a proposta é entender a doença também como uma alteração subatômica. Olha que coisa interessante. E isso está dentro do campo científico, né? Então, você entendendo isso, você pode tratar as doenças fazendo correções no nível subatômico, tá? E aí a gente começa a entrar num campo mais profundo, complexo, em que envolve uma física ultra avançada, moderna, né? E aí nós temos, como eu disse anteriormente, a interface, hoje conhecida como biologia quântica, né? Hoje já existem vários fenômenos biológicos que podem ser entendidos pela física quântica. Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso, né? A física quântica, ela surgiu por volta de 1920 e ela tirou o chão dos físicos, porque eles
eles começaram a entender que toda a base dos fenômenos materiais, né, a base envolve fenômenos energéticos, no caso, quânticos, né, que vem da palavra quanta, são pacotes de energia. As interações energéticas, elas acontecem de uma forma descontínua, né, ou seja, por pacotes de energia, pacotinhos. Isso chama, na física, isso se chama quanta, por isso quântica. Então, a base de todos os processos químicos, bioquímicos, tudo isso envolve interações de partículas e subpartículas e as trocas energéticas, né, no nível quântico. Então, nós temos aí um entendimento, né, que considera a importância de todo um campo energético por trás dos fenômenos físicos, né? Aqui tem uma imagem interessante, é um trabalho que foi feito por Krasnachev. Você tem aqui na imagem da direita um container de quartzo com células que estão doentes, né? E do outro lado, células que não estão doentes. O Krasnachev descobriu que depois de um tempo, as células que não estavam doentes começam a ficar doentes, né? Ele descobriu que existe um tipo de comunicação energética no âmbito celular, e a biologia quântica está estudando isso, é uma interação eletromagnética mediada por partículas de luz, os fótons, né? E o que acontece? Há uma transmissão da informação que está no container onde estão as células doentes para o container que tem as células que não estão doentes. Depois de um tempo, as que não estavam doentes começam a ficar doentes. Existe um tipo de comunicação aí energética. E ele descobriu, esse cientista russo, que essa radiação pode contribuir para diferentes atividades, como divisão celular, metabolismo, oxidativo, fotossíntese e até a carcinogênese, tá? Isso é uma informação muito interessante. Ele está dizendo aqui que uma doença pode ser induzida eletromagneticamente, né? Porque existe uma comunicação no nível energético, melhor entendendo, troca de partículas subatômicas, no caso do eletromagnetismo, a mediação é feita pelos fótons, que são partículas de luz. Está aí uma outra imagem para você ver melhor. E o interessante é que quando coloca vidro, não há transmissão dessa informação. Quando coloca quartzo, acontece a transmissão. O vidro, por razões variadas, ele inibe essa transferência eletromagnética de informação. Vocês vão depois, quando tiverem mais tempo, pesquisar alguma coisa sobre o Prêmio Nobel de Medicina, o Luc Montagnier. É um prêmio Nobel de Medicina que está estudando essas transmissões eletromagnéticas. Ok? Avançando, nós vamos começar a entender agora que existem diferentes tipos de energias, né, de energia. A medicina tem utilizado até agora o que nós entendemos como campos clássicos, tá? Mas a física está descobrindo que existem outros tipos e outros campos. O que são os campos clássicos? O eletromagnetismo convencional que a gente conhece, né? Esse da luz, dos aparelhos eletrônicos, o eletromagnetismo como uma corrente, né, que envolve eletricidade, né, uma onda elétrica e uma onda magnética, que são campos perpendiculares. Esses são os campos clássicos. Tudo o que a gente viu anteriormente envolve campos clássicos de energia, né, que a medicina vem utilizando. Mas a questão como seria a utilização de outros campos que estão sendo descobertos, que não são clássicos, tá? Por exemplo, o plasma, os biofótons, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, os campos quânticos, e agora já se fala de um campo de consciência, tá? E aí a gente começa a entrar na psicossomática, na medicina psicossomática,
que é um campo que eu venho estudando desde quando eu me formei em psicologia, e me interessa muito esse tema, como a mente pode influenciar a matéria, né? E as curas que podem ser feitas através de práticas mentais. Bom, o que são esses campos não clássicos que estão sendo descobertos e como eles poderiam entrar, né, nesse diálogo da física com a medicina, já que esse diálogo já vem acontecendo há muito tempo, e eu mostrei isso no início da aula. Olha só, coerência nos níveis elétricos e ópticos dentro do corpo e biocampo são exemplos de comportamentos anômalos que não são explicáveis pelas teorias biofísicas convencionais. O biocampo, nós vamos entender o que é o biocampo daqui a pouco, porque a medicina energética, e no caso a medicina quântica, ela trabalha diretamente com esse biocampo, que é um campo de energia, ou melhor, com múltiplas energias, que existe, que existe dentro e fora, né, do nosso corpo, ao redor do nosso corpo. Esse biocampo, ele abraça vários tipos de manifestações energéticas. As clássicas, o eletromagnetismo convencional, né, aquelas interações que foram faladas anteriormente, mas também esses campos não clássicos, né, que nós vamos também entender daqui a pouco o que eles são com mais profundidade. Essas anomalias foram observadas em relação às propriedades intrínsecas de biomoléculas ou células, tá? Sob condições apropriadas, moléculas de enzimas individuais e neurônios exibem atividade oscilatória não linear e coerente. Isso já não tem explicação pela física convencional, aí entra a física quântica, tá? Os fenômenos quânticos. Até hoje não se entende por que os sistemas celulares e várias biomoléculas apresentam um comportamento coletivo, organizado e coordenado e auto-organizado. Então, eles já estão reconhecendo que a comunicação intercelular ocorre, né, como uma resposta coordenada de toda a população, né, após estimulação com uma fonte de luz forte. Vamos entender melhor isso, né? Considerando as anomalias descritas, né, vários investigadores concluíram que o corpo funciona, olha só, isso é importante, como um sistema quântico macroscópico, tá? E a base científica do que nós entendemos como biologia quântica, que entende tudo isso, e aí depois tem um salto para medicina quântica, né? Tudo isso é baseado nos estudos de um físico, de um grande gênio chamado Richard Feynman, que criou uma área chamada eletrodinâmica quântica e cromodinâmica quântica. É muito simples, não se preocupem. É a ideia de que as interações acontecem através de trocas de partículas. Então, força é troca de partícula, tá? Então, é uma ideia que vai além do que a gente aprendeu na física de Newton. Então, a troca de partículas, quando nós temos uma força, né, você tem ali, a força seria o resultado de uma troca de partículas subatômicas. Alguns campos de energia não clássicos, eles estão descobrindo que podem se propagar a velocidades muito superiores à da luz. Por isso que nós estamos falando de uma física que é exótica, diferente da clássica newtoniana. Nós estamos falando de fenômenos quânticos, né, que possuem osciladores não clássicos, né, que podem se propagar, inclusive, a uma velocidade superluminal. Você está vendo na imagem da direita o teorema de Bell. Isso foi comprovado por um físico, que esse tipo de fenômeno, ele é real, ele existe, foi comprovado em laboratório. Você pode fazer influências a longas distâncias de forma simultânea. De uma certa forma, isso acontece dentro do nosso corpo, nessas interações energéticas. Isso explicaria, né, toda essa organização, né,
esse comportamento coletivo organizado que apresenta nosso corpo quando saudável, né? No caso da doença, na doença isso já não aconteceria. Então, você tem aqui uma variedade de campos não clássicos, já detectados pela física, e que também já tem médicos, cientistas, já estudando como aplicar todas essas descobertas no campo da saúde, envolvendo tanto os campos clássicos, como esses que são exóticos, não clássicos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de um campo não clássico, que tem uma extrema importância no campo da medicina. Vamos achar ele aqui. Que são os biofótons. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos biofótons. Daqui a pouco eu volto nessas questões. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre sobre uma descoberta importantíssima feita por Fritz Albert Pope, que é um biofísico alemão. Ele está descobrindo que existe uma teia biofotônica no nosso corpo. Isso faria do homem essencialmente um ser de luz, né? Muito interessante isso. Então vamos falar agora sobre essa questão dos biofótons, né? Olha só, agora sabemos, por exemplo, que quanta de luz pode iniciar ou interromper reações em cascata nas células, e que o dano celular genético pode ser virtualmente reparado em poucas horas por fracos feixes de luz. Ainda estamos no limiar de compreender totalmente a complexa relação entre luz e vida, mas agora podemos dizer enfaticamente que a função de todo o metabolismo, do nosso metabolismo, depende da luz. Então, agora nós vamos entrar na questão dos biofótons, que são expressões desses campos não exóticos, não clássicos, né? Eles descobriram a existência há pouco tempo. O próprio Pope foram um dos que descobriram a existência desse campo de luz biofotônico, e é um campo não exótico, é um campo que a física clássica não explica, né, e que está relacionado a muitos fenômenos biológicos. Então, o que eles descobriram? Que existe uma emissão de luz, de biofótons, né, de partículas de luz. É uma emissão ultra fraca, de fótons que eles chamam de coerentes, e que acontece nos seres vivos, né? E é um fenômeno biológico que é quântico, então por isso que eu falo de um campo exótico, não clássico. Então é a física agora trazendo novos elementos para a área da biologia, da própria medicina. Quer dizer, nós vimos no início os campos clássicos, agora nós sabemos que existem outros tipos de energia que já estão sendo incorporadas pelo saber biológico e médico, por esses dois saberes. Seria um campo quântico com caráter bioinformativo, tá? E ele estaria por trás... na verdade, tem duas visões, né? Esse fenômeno seria um subproduto do metabolismo, como radiação térmica, bioluminescência, quimioluminescência, causada por reações radicais ou oxidação. Então, esses fenômenos, na primeira teoria, produziriam essas partículas de luz, seria um efeito colateral desses processos. Mas eles estão vendo que não é bem assim, que existem fótons, o corpo também produz partículas de luz, que eles chamam de partículas coerentes, que teria uma função realmente, uma função relacionada à organização dos processos biológicos. Não seria apenas um subproduto de alguns processos bioquímicos do corpo, né? Vocês estão vendo aqui essas partículas de luz, esses biofótons, que fazem parte desse campo energético, né, que está envolvido nos processos biológicos. Ele tem uma forma, você está vendo aí, hexagonal, né? Muito interessante isso. Então, já foram detectados, isso já é assunto da ciência, e ele explicou que esses biofótons, que não são efeitos secundários do metabolismo, esses outros,
que ele chama de biofótons coerentes, esses estão relacionados a toda uma rede de transmissão de bioinformação pelo corpo, porque eles estão descobrindo que essas partículas de luz transportam informações. Por isso, essa capacidade que o organismo tem de auto-organização, né? E que quando perde, no caso, adoece, tá? Vocês estão vendo aí ondas. A terceira onda é uma onda coerente, tá? Ela tem um alinhamento de fase. A de cima, a primeira, completamente incoerente, tá? A do meio, ela tem uma mistura. Essa terceira, as ondas estão em concordância, a gente chama em física de concordância de fase. Essas ondas coerentes são as que são produzidas por esses biofótons, que não são residuais, né? Efeitos dos processos bioquímicos. Eles têm uma função. A função desses biofótons seria transmitir informações entre as células, entre órgãos, enfim, essa rede de biocomunicação que já está sendo descoberta, que nós temos, né, dentro da nossa biologia. Então, esse é um conhecimento que eu considero de extrema importância para quem trabalha na área da saúde, né? Já se sabe, portanto, que existe uma rede de comunicação energética biofotônica, né? E essa emissão de biofóton ultrafraco origina-se do relaxamento de estados eletronicamente excitados dos constituintes das células vivas, tá? Então, nós temos aí que geralmente estão associados à presença de um metabolismo oxidativo, que acompanha a produção de espécies reativas de oxigênio e que participam da regulação de um campo amplo de espectro de funções bioquímicas e fisiológicas, tá? Então, já tem estudos sugerindo que a intensidade e a quantidade dessas partículas de luz podem ser mudadas quando o corpo está doente. Por exemplo, a emissão de fótons, de partículas de luz, é menor em pacientes que têm hipertiroidismo, tá? Ou melhor, que é hipo, né? Isso porque a atividade metabólica desses pacientes, ela está reduzida. Então, aqui eu escrevi errado. Menor emissão também foi encontrada em pacientes cujas glândulas tireoidianas foram retiradas, removidas, tá? E já se sabe que o corpo, as mãos emitem biofótons. Por isso tem muitas terapias alternativas, complementares, que utilizam as mãos. Então, já se sabe que as mãos emitem partículas de luz, né, esses biofótons, e quando há uma quebra de simetria, provavelmente o indivíduo tem algum sintoma, alguma doença, tá? Os biofótons consistem em luz com alto grau de ordem, que são os biofótons coerentes, né? Ele é como se fosse uma luz biológica, um laser biológico, tá? E eu quero mostrar para vocês essa imagem, antes de avançar. Aí você tem a imagem dessas partículas de luz sendo emitidas pelas mãos. Na parte central da mão, você tem uma concentração maior de emissão, é por onde os curadores fazem, no caso do reiki, cura prânica, passe, né? Já tem estudos científicos sobre tudo isso. Estuda a medicina energética, né? Medicina quântica. Por quê? Porque você tem aí a emissão dessas partículas de luz, né? Que transportam também bioinformação, ou informação, e no centro você tem aí um ponto da acupuntura ligado ao meridiano circulação sexo, tá? Que é o envoltório energético do coração, isso dentro da visão oriental. Então, os curadores usam esse ponto para fazer essa emissão. Então, provavelmente, essas terapias que utilizam as mãos, provavelmente, tudo isso, todo esse universo está relacionado a esse conhecimento ligado a esses campos exóticos, não clássicos, que são campos quânticos. No caso, aí eu estou citando para vocês como exemplo, tem outros, né? Mas os campos biofotônicos, tá? Isso aqui é muito importante, ó, a emissão coerente de biofótons está conectada a processos de transferência de energia e informação nos organismos biológicos e tem sido associada à função do DNA e à regulação gênica. Tá?
Bom, então, foram propostos vários mecanismos de produção, emissão e absorção de biofótons, que dizem respeito a processos metabólicos e homeostáticos, biorritmos, comunicação intracelular, intercelular, crescimento, diferenciação celular, regulação de processos bioquímicos e morfogenéticos, e etc, etc. Então, vocês estão vendo aqui que já tem muitos conhecimentos envolvendo um campo de energia que não era conhecido, que a física newtoniana não explica, e que está relacionado à organização dos processos biológicos, né? Lembre-se que na medicina chinesa, para quem já estudou, quando você percebe que há um desequilíbrio do yin com o yang, né, nós poderemos encontrar alguma doença. Por isso que eles falam que quando há uma quebra de simetria entre as emissões das mãos, né, quer dizer, o não equilíbrio, ele pode indicar, né, o desequilíbrio energético pode apontar para a existência de alguma doença. Os antigos chamavam esse equilíbrio de equilíbrio yin e yang, né? A física fala simplesmente do equilíbrio de emissão de biofótons. Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar. Aí nós temos as terapias complementares e integrativas, né? Eu estou falando hoje especificamente de uma terapia chamada terapia do biocampo, que afirma ser possível a manipulação do campo de energia dos indivíduos visando a cura e o bem-estar. Então, dentro desse biocampo existem vários tipos de energias e de campos energéticos, desde campos convencionais até esses que são mais exóticos, como esse que eu acabei de citar, ligado aos biofótons, coerentes, né? E então, esses estudos todos, resumindo, eles abordam a caracterização de campos de energia endógenos e a forma como eles afetam os processos fisiológicos, tá? Então, nós tínhamos uma ideia na medicina clássica, né, que você tem aí, né, quando um organismo tem algum problema funcional, você tem a causa atribuída a defeitos estruturais ou a desequilíbrios químicos. Agora, nós já estamos vendo que por trás de tudo isso podem ter campos energéticos variados. Aqui você está vendo um campo convencional eletromagnético. Aqui você já está vendo outros campos que são mais sutis, que atualmente os físicos já identificaram, que são os chamados campos escalares. Você está vendo aqui na imagem da direita 3 tipos de campos. O primeiro é o convencional, que a física clássica explica, e que está ligado ao início da nossa aula, todas aquelas informações. Mas o Tesla estudou um tipo diferente de energia, chamado onda elétrica longitudinal, e recentemente um físico alemão descobriu que existe uma onda magnética longitudinal, ou escalar. São campos mais sutis, né? E que modulam o campo eletromagnético clássico, que está por trás dos processos bioquímicos, químicos, e, né, fisiológicos e etc. Tá? Então, nós estamos falando de uma nova fronteira na medicina, a existência desse biocampo, tá? E, sendo assim, a questão, né, qual é a questão? Como, uma vez existindo esse biocampo, com partículas clássicas e exóticas, campos clássicos e exóticos, como que seria, né, como que a medicina poderia agora, tendo todos esses conhecimentos, como ela poderia aproveitar tudo isso, né, para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, tá? E nós temos muitos cientistas estudando isso, por exemplo, o De Tella, que fala que existe um nível quântico que liga o corpo físico, né, a esse biocampo, e que regula todos os processos biológicos. Os biofótons estão relacionados a isso. Existiria uma estrutura de matéria sutil permeando as células dos seres vivos, uma teia tridimensional, tá, tecida por campos elétricos, magnéticos, e aqueles campos escalares mais sutis, e tudo isso daria uma coerência, uma organização para os fenômenos biológicos, né? Uma sinergia, uma capacidade realmente de funcionamento ordenado, integrado, saúde, no caso.
Aqui você está vendo o chamado efeito fantasma, a folha foi cortada, na parte de cima você tem a chamada região fantasma, você está vendo aí um modelo energético, um campo energético, a folha física, essa parte de cima não existe, foi cortada, mas permanece um campo aí, que é um campo de natureza quântica. Esse é o famoso efeito fantasma. Já estão pesquisando isso, ou seja, existe algo mais além da matéria. Existem campos, diferentes campos energéticos, diferentes interações entre partículas e subpartículas, né? E tudo isso tudo isso envolvendo os processos biológicos e físicos, tá? Aqui nós temos o Louis de Broglie, que descobriu que toda matéria tem um campo ondulatório associado, uma frequência, isso é muito interessante, por isso já se fala em medicinas frequenciais, tudo tem uma frequência, quando essa frequência é alterada por alguma razão, você pode ter o adoecimento, e a partir do momento que você corrige esse campo ondulatório da matéria, você pode ter saúde. Então aqui é uma outra leitura, né, feita inclusive por um físico, um dos pais da mecânica quântica. Ele fala que cada partícula tem uma onda de matéria associada, né? Essa onda tem frequência, tá? Então, a gente pode pensar que cada coisa tem sua identidade frequencial. E quando alterada, né, no caso de um órgão, de uma célula, você pode ter um adoecimento. E para já chegando na finalização, nós temos um cara chamado George Lakhovsky, um engenheiro eletrônico, que descobriu como tratar o câncer usando, aqui no caso ele está usando campos clássicos, eletromagnéticos convencionais. Você está vendo um tumor no rosto dessa pessoa e ele desaparecendo até sumir completamente. Ele criou um gerador, você está vendo ele entre essas antenas de cobre, né, e um produtor de campos eletromagnéticos, e ele descobriu, né, que é possível tratar várias doenças usando radiações, né? No caso desse aparelho, radiações eletromagnéticas. Hoje você já tem dispositivos que usam campos escalares, que é uma energia mais sutil, aquela que eu falei anteriormente, né? Porque, na verdade, as células são baterias, né? São osciladores que absorvem e emitem radiação. Por isso que eu falei anteriormente em osciladores não lineares quânticos. Então você tem tudo isso, né? Todo esse universo da física dentro do seu corpo, tá? E esse núcleo por exemplo, o núcleo da célula pode ser comparado a um circuito elétrico oscilante, tá? Então você tem uma verdadeira física por trás da biologia. Então nós temos aí realmente um diálogo fantástico entre a física e a medicina, tá? Aqui está a imagem, depois vocês poderão pesquisar mais sobre George Lakhovsky. Tem também Raymond Rife, que desenvolveu um trabalho de correção frequencial. Ele desenvolveu um microscópio óptico, né, um microscópio fantástico, e ele descobriu, o Rife, que é possível você identificar as frequências dos micro-organismos, dos vírus, das bactérias, etc. Né? Sendo assim, você pode fazer um tratamento frequencial, ou até mesmo matar uma bactéria, um vírus, né? A partir do momento que você modula a frequência. Você pode quebrar a membrana de um vírus, por exemplo, se você injetar frequências que estejam em biorressonância com a membrana, como um cantor quando quebra um copo. Aí o vírus pode, né, seria um processo terapêutico usando puramente campos frequenciais eletromagnéticos. Do lado direito, depois vocês vão pesquisar também sobre Raymond Rife. Do lado direito você tem um tratamento usando plasma, é um outro tipo de campo exótico que a física clássica não explica totalmente, aí entra também a física quântica, né? Esse é um tipo de campo não exótico que também já está sendo usado para tratar determinados sintomas, né? Então, nós temos que muitas práticas de cura antigas, né, elas já reconheciam
a possibilidade da modulação desses campos sutis visando tratamento, cura. Por exemplo, toque curativo, cura prânica, reiki, qigong. A acupuntura faz isso. A homeopatia, florais, magnetoterapia, terapias sonoras e etc. Né? Então, nós temos atualmente explicações científicas que mostram que é possível, sim, né, você utilizar determinadas estruturas energéticas, campos, para tratar, para cuidar, né, de diferentes sintomas e doenças. Por quê? Porque foi descoberto, né, esse biocampo já foi descoberto, já foi detectado. Então, se no início o raio-x, né, se o raio-x pode ajudar, né, por que não outros campos, né, outras partículas, já que nós temos toda essa rede energética, né, toda essa teia, né, intermediando os processos químicos, bioquímicos, fisiológicos. Quer dizer, se desde o início, né, partículas estão sendo usadas, por que não esses novos campos e subcampos, tá? E tudo isso é medicina quântica. Na verdade, a medicina quântica é uma parte da medicina energética, né? Quântica porque ela atua no nível quântico, né? Essa medicina que utiliza partículas de luz e que trabalha no nível biofotônico é uma medicina quântica, né? Por exemplo, o laser é um tipo de terapia quântica, né? Porque o laser é um fenômeno que envolve luz. A própria acupuntura que atua nos meridianos. O que são os meridianos? São fibras ópticas por onde esses biofótons circulam. Os chineses chamavam de Qi. A medicina atual a física atual chama de biofótons. Você pode trabalhar essa teia utilizando vários recursos terapêuticos. E essa teia está envolvida, né? É a base de todos os processos que acontecem no nível material. Então, a base da matéria é energia. Então, por isso se fala atualmente em medicinas energéticas, né, que utilizam diferentes campos e energias visando a promoção de um equilíbrio, o equilíbrio desse biocampo, que é a base de tudo o que acontece no corpo, né? Então, com isso eu termino. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, deixa eu voltar aqui. Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Doutor, eu acho que não mandaram nada por enquanto. Tá. Aí estão agradecendo o senhor. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da ALAME, pela disponibilidade do senhor. É um currículo impecável, uma aula sensacional. Então, muito obrigada novamente por sua disponibilidade. Se surgir alguma dúvida, a gente entra em contato com o senhor, qualquer coisa posteriormente. Tá. Se alguém tiver interesse no aprofundamento do estudo dessa área, desses campos, como tudo isso interage com as células, tecidos, órgãos, como que a manipulação desse campo pode ajudar né? Pode contribuir para a saúde, eu tenho muitos artigos científicos de ponta, recentes, eu posso enviar para quem tiver interesse, tá? É só passar depois, eu posso passar o meu e-mail, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. Eu sei que é um tema complexo, eu acelerei um pouco, porque eu queria passar bastante informações para vocês, mas muito obrigado aí pelo convite, tá? Não, extremamente compreensivo. Muito obrigada, viu? E, pessoal, vou lembrar mais uma vez